Meus irmãos, confesso para vocês que a divina providência me concedeu uma graça esse ano da leitura desse evangelho, justamente 2 dias depois da festa de Nossa Senhora do Carmo e da publicação do motu próprio do Papa Francisco sobre a missa, o missal de 62, a missa conhecida como, em latim, a missa antiga. E já na sexta-feira eu tive uma graça muito especial. Eu tive, sem querer jogar confete em mim mesmo, não preciso desse tipo de vaidade, eu dormi como um justo. Tive um sono tranquilíssimo na sexta-feira. E alguns dias atrás eu compartilho, não estava muito legal não, porque meu ciático estava me acordando todas as noites. E aquela noite, o menino ficou quietinho e eu dormi em paz. E desde ontem, nas missas de domingo, quando li este evangelho, eu senti uma imensa vontade de sorrir, porque a minha consciência diante do patrão está tranquila. A minha consciência diante do motu próprio está tranquila, porque tudo que o Papa Francisco solicitou no motu próprio eu já fazia. Aqui, há 12 anos e meio que estamos, nenhuma missa foi celebrada sem o pleno conhecimento e a plena autorização do bispo. Foi assim que demos início às missas aqui nesta diocese. Tudo o que o Papa exigiu no motu próprio, eu já o praticava há muito tempo. E por isso, para mim, só restou tomar uma atitude em seguida à leitura do documento. Escrevi ao meu bispo imediatamente e disse: estou em total submissão, obediência e concordância com tudo que o Papa ordenou no motu próprio. E por isso, já aproveito para perguntar e pedir ao Senhor se eu tenho permissão para continuar celebrando a missa usando o missal de 1962. Graças a Deus, 3 minutos depois, não é? O bispo estava certamente com o celular perto dele e me respondeu sim, até que saia uma outra indicação. Nós vamos ter uma reunião do Conselho Presbiteral para saber exatamente como vai ser a aplicação prática desse documento. Continue celebrando, sem nenhum problema. E por isso estou aqui, não é, com a mais absoluta tranquilidade do que estou fazendo. Mas, igualmente, gostaria de deixar bem claro a todos os fiéis que será necessário colocarmos diante da autoridade eclesiástica, nosso bispo Dom César, colocar também a ele a mesmíssima condição. Porque, vou primeiro explicar brevemente, um motu próprio é um documento pontifício, é um documento que só o Papa escreve. Traduzindo assim de uma maneira livre, não é? Pelas próprias mãos, quer dizer, ele não pediu conselho para ninguém, ele não mandou alguém escrever um documento para ele assinar depois. Ele mesmo mandou redigir, ele mesmo assinou, ele mesmo publicou e exige obediência. Nossa,
Qual o problema disso? Vocês não sabem obedecer? Não sabemos obedecer? A obediência faz parte da nossa vida católica. Não é? Depois de crer, qual é a segunda coisa que temos de fazer? Obedecer. E depois de obedecer, tentar compreender. Compreensão é a terceira etapa das três coisas que nós precisamos. Mas a primeira, eu creio em Deus, eu creio no que Ele falou, eu creio no que Ele ordenou, eu creio no que Ele instituiu, creio, Senhor, que quereis que eu faça? Deus mandou Abraão, vai lá e sacrifica, oferece teu filho em sacrifício. O que Abraão fez? Pegou Isaac no colo, colocou em cima, né, de um altar e pegou uma faca para sacrificar o seu filho. E só não o sacrificou porque Deus ele obedeceu. O Senhor mandou parar. O Senhor mandou matar, eu ia matar. O Senhor mandou parar, eu parei. Agora vejo que você é obediente. Então, a obediência em Abraão veio antes da compreensão. Não, Deus, ele não fala, não, vou fazer isso aqui, isso é uma jogadinha de Deus, Deus está brincando comigo. Ele não compreendeu, e estava muito certo. Quem é que ia no lugar de Abraão compreender? Ninguém. Mas a obediência dele foi o sinal concreto da escolha dele. Portanto, cabe o motu próprio, é um decreto do Papa, enviado aos bispos. Só que hoje tudo fica fácil de ser lido, né? Então, com todo o respeito a vocês e a mim, sem perder, a carta foi enviada, em primeiro lugar, aos bispos. Mas todo mundo leu, já saiu pública, tudo bem. Então leia, mas não queira compreender tudo, porque você não tem autoridade, nem tem capacidade para entender uma linguagem que é destinada aos bispos. A segunda autoridade da igreja. A primeira é a autoridade, sim, absoluta. E é a única autoridade absoluta nesta terra que a gente acolhe com fé e respeito. Qualquer outra pessoa que disser que é a autoridade absoluta em qualquer outra coisa, a gente pode contestar. Veja nas propagandas aqui. Use isso daqui, o melhor do mundo. Não é assim que as propagandas fazem? A melhor não sei o que lá do Brasil. Assista, ouça, veja, compre. Eu posso contestar. Ele está fazendo uma afirmação absoluta de uma coisa que é relativa. Não preciso ter fé que isso aqui é o melhor do mundo. Mas quando é Pedro, quando é falado por Cristo, aí é autoridade absoluta, inquestionável. Eu não aceito isso, tudo bem, respeito a sua opinião, mas a opinião sempre vem acompanhada de responsabilidade. E responsabilidade vem sempre acompanhada de consequência. Então, seja pelo menos coerente. Você não a quer obedecer, então não se considere mais católico. Ou forme a sua igreja, você pode até pôr o nome de católica, ou de universal, né? Quer dizer a mesma coisa. Não é? Se eu não gostar, vou criar a minha igreja católica apostólica do José Henrique. Pronto, é a minha igreja católica, mas não é a de Pedro, não é a de Cristo. Tem de entender isto. E muita gente anda colocando a razão na frente da fé e esquecendo a fé, ou utilizando-se da razão e da fé não segundo os princípios
dados por Deus, mas segundo a sua opinião. Eu recebi, eu nem li tudo, nem vou ler, não é? Mas uma ou outra que publicaram sobre esse assunto nesses últimos 3 dias, não é? Deve dar para encher aí a memória de um computador para até estourar. Mas um argumento que eu achei bem interessante, porque voltei à minha visão no passado e tive de bater às vezes no peito também, para entender, de fato a gente já caiu nesse erro. Quando a gente vai fazer uma apologética, uma discussão religiosa com um protestante, é muito comum, não é, a gente logo argumentar, olha aqui, como eu disse há 2 domingos atrás, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Por isso, vocês protestantes estão errados, porque Cristo nunca abandonou a igreja. Papa Francisco acaba de publicar um moto próprio. Mas que obedecer esse Papa, porque isso... peraí. Lá valia, para argumentar contra o protestante, vale falar sobre o primado de Pedro. E o Papa Francisco não é o sucessor de Pedro? Tenho eu autoridade para contestá-lo, para questioná-lo, para insultá-lo, para desonrá-lo? De jeito nenhum. Por isso, meus irmãos, gostaria de deixar bem claro que na primeira oportunidade que tivermos, vamos procurar o senhor bispo Dom César e já vamos até encaminhar antes já a ele uma solicitação, uma declaração, e todos vocês peço que prestem atenção, porque eu vou enviar essa solicitação no plural. Portanto, colocando o nome de todos vocês. Se quiser, primeiro vai ouvir, se quiser, muito bem. Se não quiser, também. Ninguém é obrigado, mas por favor, como eu disse, tudo tem consequências. Se disser sim, concordo. Se disser não, tudo bem, eu não concordo, tem consequência aqui, tem consequência ali, tem atitudes práticas aqui, tem atitudes práticas ali. Assim, vou me dirigir a Dom César em meu nome e no nome de todos os que desejarem. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom José Valmor César Teixeira, Bispo da Diocese de São José dos Campos. Caro Dom César, desejamos que esta o encontre com saúde, paz e graça de Deus, porque ninguém que more nesta diocese pode passar um dia sequer sem rezar pelo seu bispo diocesano. E quem é católico não pode passar um dia sequer sem rezar pelo Papa atual, Papa Francisco. No dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, tomamos conhecimento das novas orientações do Santo Padre, o Papa Francisco, acerca da missa conforme o missal de 1962. A última vez que um Papa havia promulgado um motu próprio a respeito da missa, do missal de 1962 foi no ano de 2007, o Papa Bento XVI, que promulgou um motu próprio chamado Summorum Pontificum, no qual ele deixava a qualquer sacerdote, contanto que estivesse em plena comunhão com a igreja, ou seja, não estivesse excomungado ou estivesse sem uso de ordens, e que reconheça
a validade e a liceidade de ambas as formas do rito romano, seja o missal de 62, seja o missal de 1970, que está autorizado a celebrar a missa, porque esta nunca foi proibida. E depois o Papa descreve todo o resto do motu proprio. O motu proprio do Papa Francisco cancelou esse primeiro mandato, retificou ou construiu um novo. Todo sacerdote que quiser agora celebrar a missa utilizando-se do missal de 1962, deverá pedir autorização ao seu bispo. Se ele já foi ordenado padre, caberá ao bispo autorizar ou não. Para os sacerdotes ordenados a partir do dia 16 de julho de 2021, sexta-feira, ele deverá solicitar autorização do bispo e, antes do bispo autorizar o sacerdote, deverá encaminhar um pedido, uma solicitação ao Santo Padre, o Papa, para saber se o Papa também permitirá ou não. A segunda condição continua em pé. Só poderá obter esta autorização, só poderá solicitar isto o sacerdote que reconhece a validade e a liceidade das duas maneiras de celebrar, tanto do missal de 62, quanto do missal publicado por São Paulo VI em 1970. Por isso, nesta carta que eu quero enviar, está sendo enviada, coloquei: desde já manifestamos a nossa submissão e obediência às determinações pontifícias. Eu reconheço e nós reconhecemos a validade e a liceidade do Novus Ordos, ou do missal de 1970, assim como reconhecemos a validade e a liceidade de se celebrar a missa segundo o missal de 1962, estando com plena autorização do Papa. Essa é uma discussão muito antiga, eu não vou entrar agora, porque a gente vai gastar muito tempo. Mas durante muitos anos, muitas pessoas usaram desse argumento de validade, liceidade, de sabor eretizante, mil coisas para se negar a aceitar a missa no novo ordo, do rito a partir do missal a partir de 1970. Essa discussão está terminada. Por quê? Porque o Papa mandou acabar com essa discussão. Ele afirmou. Até então não havia um documento, isso lá em 2007. Não havia um documento falando sobre estas discussões de opiniões. E o Papa encerrou com uma frase: para poder celebrar a missa de 1972, do ritual missal de 1962, é obrigatório aceitar a validade e a liceidade da missa, publicada no missal de 1970. Portanto, esse assunto está encerrado entre nós. Se alguém não aceitar, por favor, entenda que não dá mais para a gente continuar assim. Eu já discuti muito isso quando era jovem, mas graças a Deus eu obtive essa graça. Quando o Papa Bento XVI escreveu isto, eu nunca mais discuti sobre este assunto, nem a favor, nem contra. Roma locuta, causa finita. O Papa falou, Roma se pronunciou, encerrou o assunto.
Não foi isso que a gente aprendeu nos meios mais tradicionais da igreja? Roma locuta, causa finita. Graças a Deus, meus amigos, professores, sempre me ensinaram isto. Já morreram e hoje eu ponho na prática. Eles falaram tão certo. A igreja continua viva. Por isso, desde já, manifestamos a nossa submissão e obediência às determinações pontifícias. Portanto, nós vamos continuar a celebrar a missa aqui somente com a renovação da autorização de Dom César, pois foi ele que me deu a autorização pela segunda vez. A primeira foi Dom Moacir. Quando Dom César chegou, o meu primeiro encontro com ele, eu já coloquei este assunto. Ele falou, vai me procurar para nós conversarmos. E na minha primeira audiência com ele que eu tive na minha vida, com ele, ele renovou a essa autorização. E agora, pela terceira vez, eu vou me aproximar dele com o mesmo respeito e submissão para, seguindo as normas do motu próprio, fazer o que for necessário. Em função disto, não é? Nós queremos solicitar a Dom César, que acompanha o nosso trabalho desde a sua chegada e posse na diocese, manifestar também a nossa submissão, tanto ao Santo Padre, o Papa Francisco, quanto a ele no que diz respeito às celebrações da missa através do Missal Romano de 1962. Da mesma forma, acolhemos e reconhecemos a autoridade das orientações e determinações do Concílio Vaticano II e dos sucessores de São Pedro após o concílio. São Paulo VI, João Paulo I, São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Juntamente com todos os fiéis, ficamos no aguardo de vossas instruções e também já reafirmamos a nossa convicção na validade e legitimidade das reformas litúrgicas do Missal Romano publicadas pelos Papas São Paulo VI e São João Paulo II. Agradecemos desde já a divina providência que nos possibilitará um encontro com o nosso bispo Dom César. Contamos com as orações de todos, com o apoio de todos, deixando livre a cada um de entender as decisões. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar a mim. Mas, ao longo desta semana, o nosso canal vai de WhatsApp, do grupo dos congregados marianos, ficará fechado. Vamos colocar ainda, vou colocar para vocês tomarem conhecimento de algumas publicações que realmente são boas, porque conheço a fonte, como, por exemplo, a publicação de Dom Fernando Rifan sobre isso, que é o único bispo no mundo que goza de uma situação totalmente singular a respeito do Missal de 1962. Ele possui verdadeiramente um sinônimo aqui, ele possui uma diocese pessoal, no qual todos os fiéis podem assistir, participar da missa, usando o Missal Romano de 1962, e ao mesmo tempo ele mora dentro da diocese de Campos e vive em
perfeita comunhão com o bispo diocesano de lá. E é uma autêntica autoridade sobre este assunto. Vou deixar publicado e peço a todos que ouçam com atenção. E vou deixar também publicado uma entrevista do Monsenhor Jonas, que pertence à administração apostólica e que trabalha atualmente na Arquidiocese de São Paulo, cuidando dos fiéis que querem assistir e participar da missa segundo o Missal Romano de 62, na Ordem Terceira do Carmo e na Igreja de São Gonçalo, e que foi entrevistado pelo jornal O São Paulo, que é o jornal da Arquidiocese de São Paulo, no mesmo dia que foi publicado esse documento. E ali ele também publicou orientações e colocações muitíssimo válidas. Nós estamos diante de uma provação muito grande. Infelizmente, pode ser um pouco antes da publicação do Papa, semana passada, aqui no nosso movimento, tivemos uma triste notícia de pessoas que estavam trazendo um sacerdote sem uso de ordens, totalmente desligado da igreja, para celebrar missas, não é, em casa de pessoas, sem o meu conhecimento, porque nesta diocese, Dom César falou que o único autor, foi ele que falou, não fui eu, o único que está autorizado a celebrar sou eu. Se um dia eu precisar tirar um dia de férias, eu vou precisar ir até lá, não é? E perguntar a Dom César se pode ter um outro sacerdote para celebrar a missa aqui, ou se o padre Wendel, não é, por exemplo, ou um outro sacerdote da diocese poderia celebrar. Como vocês sabem, desde o início da pandemia, nós não ficamos nenhum domingo sem missa, e o padre José Henrique não tirou férias há quase 2 anos. Então, sem problema nenhum, não estou reclamando, não é? Só peço que todos rezem. E infelizmente esse sacerdote andou celebrando algumas vezes aqui e teve pessoas daqui que foram participar desta missa. Lamento profundamente. E fiz chegar ao bispo, só que eu cheguei atrasado. Quando eu fui avisar que, olha, alguém celebrou aqui, não sou eu, não fui, o bispo só mandou avisar, não se preocupe, eu já estou sabendo. E sei, inclusive, que ele já foi numa paróquia tentar celebrar lá. E sabe, inclusive, quem é. Então, o bispo não está desatento a nada, tá? O bispo está sempre atento. E por isso, estou bastante tranquilo em tudo que estou fazendo. Porque eu sei que ele está a par. E isso é que traz para mim uma grande alegria no que diz respeito ao Evangelho. Se o Senhor me chamar hoje, eu não vou reclamar de nada. Mas tenho certeza que Ele não vai falar que eu fui um administrador mau e desonesto. Porque eu tenho feito de acordo com o que Ele nos ensinou. E quero continuar a fazer assim. Para isso, tenho de contar com a unidade desta comunidade. Porque eu não posso chegar para o bispo e lá todo mundo é unido diante de situações complicadas. É verdade que em 12 anos, Dom César, na minha última audiência com ele, ele disse, eu nunca recebi nenhuma reclamação do Senhor e nem da comunidade. Portanto, está ótimo. Exceções como essa acontecem. Mas nós não podemos deixar, não estou condenando nem incriminando, porque às vezes as pessoas fazem coisas sem pensar. Mas a partir de agora não podem mais fazer sem pensar. Porque o padre, que eu fiquei só agora que eu fiquei sabendo, porque isso estava sendo feito de maneira escondida,
E na medida que eu acabei sabendo, tenho de comunicar. Para as pessoas não saberem, para o bispo não achar que sou eu que estou fazendo coisa, ou eu que estou trazendo gente daqui, não é? Que nem mais unido a igreja está. É pena. Rezem por esses sacerdotes que estão se desligando da igreja. Vamos rezar para que nenhum sacerdote se desligue da igreja, porque um padre desligado da igreja não vai dar em nada e vai se tornar esse administrador aqui que nosso Senhor está falando, desonesto, porque não agiu cuidando dos bens que é do patrão. Vocês não são meus, vocês são de Cristo. Eu sou apenas administrador, eu sou apenas um retransmissor da doutrina de Cristo. Eu não tenho uma doutrina própria, eu não invento pontos de moral, de dogma, de fé. Eu apenas retransmito. Nossa, mas tão pouco assim, gente? É só isto. Não preciso de mais nada. Eu sou, na igreja, um carregador de piano e me honro profundamente disto. Há 27 anos que eu carrego o piano. Quem toca o piano é Cristo. E eu só espero carregar direitinho o piano para onde Ele mandar. Carrega para cá, carrega para lá. A graça que eu tenho é que o carregador de piano consegue ouvir a música que é tocada pelo pianista. Não é? Consegue ouvir os aplausos, não é? Para o pianista, não é? E quando ele vai carregar o piano, ele fica todo contente. Nossa, que linda coisa aconteceu hoje, hein? O senhor tocou o piano tão bonito, Senhor. Para onde o senhor quer que eu leve agora o piano? Para lá, para cá, ou fica aqui mais um dia? Senhor, o que quereis que eu faça? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.